Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Este é mais um especial Informação aqui da ERTE, desta feita dedicado às festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, festas do Concelho de Constância 2015. O conjunto de eventos arranca no dia 4 de abril, ou seja, já neste sábado, e estende-se até a segunda-feira, sem dúvida alguma, o ponto alto destas celebrações. Para além da forte componente tradicional, haverá espaço para diversas atividades, sempre a pensar nas várias faixas etárias, como a música, gastronomia, artesanato ou desporto, entre muitas outras. E é para perspectivar as festas do Concelho de Constância que contamos, como já pôde ouvir pela promoção, com a presença de Júlia Amorim, presidente da Câmara Municipal da Vila Poema. Fique connosco, vamos seguir na sua companhia até bem perto das 19 horas e pode acompanhar-nos pelas frequências 98 e 92 FM e ainda pelo nosso site, transmissão em direto para todo o mundo através de radioertz.pt. Senhora Presidente, boa tarde, obrigado pela presença. Comecemos a falar do cartaz propriamente dito e tradições à parte, porque já lá vamos. Está satisfeita com aquilo que foi possível reunir para estes dias de festa? Estou satisfeita e os municípios também estão satisfeitos. Têm-nos feito chegar alguns comentários de satisfação pelo programa. Eu de facto reconheço que é um programa equilibrado, é um programa rico, que de facto vai ao encontro dos interesses de diferentes faixas etárias, com qualidade, e porque isto também é importante, sem custos muito elevados. E portanto sinto-me satisfeita e acho que fizemos em conjunto um bom trabalho, até porque fomos também falando com alguns jovens, com algumas associações, e portanto foi o que está a perspectivar-se é que de facto sejam momentos culturais interessantes e que as coisas vão correr bem. Para que se perceba, até porque estas coisas não se fazem do pé para a mão, como é que se prepara todo este programa, um programa tão vasto como já sublinhou? Bom, há várias áreas na Câmara Municipal, embora sejamos uma Câmara de pequena dimensão, mas há várias áreas de trabalho. Naturalmente, no que diz respeito às questões mais de animação cultural, e estou a falar concretamente nos grupos que vão às festas, não posso dizer que seja uma escolha assim fácil, não é? Portanto, definimos o nosso plafond de investimento e depois, em função daquilo que nós entendemos que que seja de alguma maneira mais, não sei se é mais mediático, mas que esteja e que pensemos que neste caso estou a lembrar-me concretamente do grupo Dama, que nós começámos a perceber que os adolescentes principalmente estavam a gostar. O grupo não era ainda muito conhecido na altura em que nós começámos a preparar as festas, que foi exatamente no final do verão. Portanto, lembro-me perfeitamente que tinha havido um concerto no Porto com uma banda inglesa, que é inglesa, e portanto que este grupo Dama foi fazer a primeira parte desse concerto, mas que não era previsto. Lembro-me perfeitamente de quem tinha comprado o bilhete não ter ficado muito contente porque o grupo que ia fazer a primeira parte não pôde vir, mas depois foi um sucesso e portanto no Estádio do Dragão aquilo que eu depois via no Facebook eram aquelas partilhas todas e ficou tudo encantado, não só com o grupo que fez a abertura, com os nossos portugueses, mas naturalmente para o grupo principal que motivou tanta afluência ao Estádio do Dragão. E logo aí começámos a pensar. E pronto, foi assim um grupo mais ou menos que ficou logo definido entre nós. De todo modo, particularmente o vereador que tem a parte da juventude e a parte da animação cultural também faz um excelente trabalho de rua e de contacto, também fomos avaliando. Depois surgiu o Tiago Betancourt também. E depois procuramos sempre que outros grupos sejam grupos também da região, e, portanto não só para promover também quem é da região, mas porque também pensamos que há a possibilidade, naturalmente, de atrair público que acompanha esses mesmos grupos.
E foi sensivelmente no final do verão, de facto, que começámos a pensar. Depois tudo isto tem uma componente administrativa muito grande, quer no trabalho que se faz ou com os agentes ou com quem organiza os espetáculos em si, e portanto há aqueles procedimentos todos administrativos para tudo estar a tempo e horas de ser divulgado também atempadamente. Isto no que diz respeito aos grupos. Mas há tudo houve aqui esse equilíbrio qualidade-preço? Houve. Normalmente há sempre, mas eu acho que este ano foi muito, muito bem conseguido. Temos, uma novidade que tem a ver... Uma novidade, se assim se pode dizer. A vida é mesmo assim, vamos fazendo alterações com aquilo que achamos que nos anos anteriores corre menos bem. O ano passado o figurino da festa muda um bocadinho. O figurino, em termos mais da questão espacial da festa, ficou mais concentrada. O ano passado verificámos que no palco que está na Praça do Pelourinho, houve ali um período de tempo em que precisava de um pouco mais de animação e, portanto, este ano invertemos um bocadinho a situação e pensamos que vai correr melhor. E ao mesmo tempo compensamos a animação depois da meia-noite no palco maior com DJs, porque é ali uma zona mais de bares, e portanto eu penso que foi bem equilibrado, que foi bem estruturado no que diz respeito à animação musical. Ainda há pouco sublinhou que muitas são as pessoas que parabenizam a organização pelo cartaz que foi então conseguido. Acredito também que ainda há quem veja este investimento como um gasto. Tem noção disso? Claro. Claro que percebe quem pensa assim? Eu percebo e aceito. Primeiro tenho que aceitar a opinião de todos. Depois percebo, o caso mais paradigmático é o do fogo de artifício, que são, vamos pensar, 7 minutos e que se gastam 4.000 euros. Quer dizer, mas atrai muitas pessoas. Quer dizer, atrai as pessoas e nós temos que ver as coisas de uma forma mais concertada, porque neste caso concreto, as festas do Concelho de Constância e a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem são um marco muito importante para o nosso concelho, para a nossa região, para o nosso país. E penso que que há duas formas de avaliar os gastos o gasto puro e duro. Um é que naturalmente a Câmara tem um déficit, naturalmente, quer dizer, porque assim tem custos, tem patrocínios, tem receitas do próprio aluguer de stands, por exemplo, e do aluguer dos espaços de terrado, por exemplo, e portanto o saldo é de facto financeiramente negativo, não é de outra maneira. De todo modo, para a população do concelho um saldo que não se consegue medir em euros, pelo menos contabilizar, porque nem todos os comerciantes nos dizem quanto ganham, mas, portanto, há um fluxo de pessoas que consomem mais e, portanto, há um retorno muito positivo no imediato para o setor económico, principalmente para a área da restauração e bebidas e para as coletividades do concelho. E, portanto, nós não conseguimos responder a nível de oferta gastronómica aos milhares de pessoas que nos visitam nessa ocasião e, portanto, as tasquinhas continuam a fazer falta. Por outro lado, quem organiza as tasquinhas nas festas são de facto as associações e é como elas dizem, é como sendo um balão de oxigênio para as suas atividades. Têm aproveitado bem esta possibilidade, as tasquinhas? Têm. Aliás, o que eu penso de todos aqueles que trabalham nas tasquinhas é que até podiam dizer assim, olha, nós precisamos de fazer frente às necessidades e, portanto, a Câmara que nos dê um subsídio. E, se calhar, até levando isto assim um pouco mais ao extremo, nós até podíamos nem fazer a festa, vamos supor, e o dinheiro que gastamos distribuíamos, por exemplo, o movimento associativo, né? Eles trabalhavam tanto e os seus fins eram conseguidos. De todo modo, quer as pessoas que trabalham voluntariamente
nas associações, quer nós próprios, entendemos que esta é uma festa coletiva e, portanto, eu costumo dizer que o trabalho das associações nas festas são trabalhos forçados, porque eles agora, de todo modo, têm um pouco a vida mais facilitada, porque nós, por força de imperativos legais, alugamos as tendas e, portanto, já têm outras condições, mas no passado ocupavam espaços devolutos na vila e garagens e que tinham que ter um trabalho suplementar. Portanto, se algumas pessoas das associações começaram ontem e hoje a trabalhar nas tasquinhas, no passado começavam com 3 semanas antes, portanto, aos fins de semana a trabalharem. Portanto, de todo modo, creio que têm a vida mais facilitada, é certo. De todo modo, eu reconheço que é um trabalho muito duro, com aquela logística toda, mas também lhes dá prazer. Eu sinto que é um esforço conseguido e que ficam cansados fisicamente, mas que lhes dá um prazer pessoal também grande. Por outro lado, de facto, conseguem ter um resultado líquido, que é lucro para investirem nas suas atividades, porque o trabalho todo que têm é voluntário e, portanto, não só as pessoas da direção, mas todas as pessoas das diferentes localidades que se associam à sua coletividade para trabalhar. Vale sempre a pena. Vale sempre a pena. A Presidente, na conferência de imprensa da apresentação destas mesmas festas, já falou em números, isto no que diz respeito ao orçamento. Peço-lhe então, e isto para quem não teve a oportunidade, como é óbvio, para tomar esse conhecimento, para nos recordar de qual é o valor que está aqui investido, sempre com os valores do IVA, como faz questão de sublinhar. Pois é, essa é uma pequena brincadeira, mas é uma brincadeira séria, não é? Portanto, sem contabilizar o horário que os nossos trabalhadores fazem durante a preparação das festas e mesmo durante as festas com as horas extraordinárias, isso não temos contabilizado. Também ressalvo o facto de aparecer sempre alguma coisa à última da hora, não é? Mas o valor que temos é entre os 100 mil euros e os 110 mil euros. De receita temos um patrocínio da Caima, elevado. Temos a EDP Distribuição, que nos apoia também parte dos custos com o Grande Prémio em atletismo, e temos depois as outras receitas que advêm daquilo que eu falei há pouco, do aluguer dos pavilhões para o artesanato nacional e para a mostra de doces e sabores. E, portanto, as receitas rondam na ordem dos 60 a 65 mil euros. Portanto, creio que há aqui um equilíbrio, renova aquilo que disse há pouco, em que de facto o balanço é negativo financeiramente, é muito positivo em termos do nosso desenvolvimento económico e depois do retorno, não só no imediato, mas também no retorno no futuro, porque é a afirmação do nosso Conselho, é a projeção mediática e, portanto, tudo aquilo que possa estar associado a essa mediatização e à divulgação do nosso próprio Conselho. Eu acho que isso é um valor incalculável, não é? E outro valor inestimável é também o facto de uma população se encontrar, no fundo, uma vez por ano, num trabalho coletivo em que tudo converge para a sede do Conselho e em torno, essencialmente, de uma festa religiosa, que é a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. Portanto, também não podemos esquecer esta parte, esta componente que tem muito a ver com a religião e com o estado de espírito e com o estado de alma e com a autoestima e com os valores e portanto, tudo isso, resumindo, eu penso que são ganhos de facto inestimáveis. Na nossa região serão poucos aqueles que ainda não visitaram estas festas do Concelho de Constância. Se calhar nem todos o puderam fazer na segunda-feira, que é o ponto alto. Considera mesmo que esse dia é que é mesmo marcante para quem é de Constância, para quem reside em Constância? É assim, com esta diversidade de oferta cultural, eu penso que todos os dias estão para ir a Constância. De todo modo, a segunda-feira é o ponto alto, efetivamente. É uma festa religiosa, é uma festa que existe há mais de 200 anos,
é uma festa em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, em que quer o povo de Constância, do concelho de Constância, quer dos arredores, há muitos anos, que, não sendo feriado municipal nas suas terras, se deslocavam a Constância neste dia. E, portanto, a missa, recordo-me que há anos atrás era às 4 da tarde, portanto, a essa hora, agora passou para as 3h30, mas ainda assim, 3h30 ou 4 horas são horas em que as pessoas ainda estão a trabalhar. Muitas pessoas, e quando eu era mais miúda, recordo-me de muitas pessoas mais ligadas à agricultura até, ou que trabalhavam, ou que eram domésticas, ou que não trabalhavam, ou que trabalhavam por conta própria, muito cedo iam para a igreja para apanhar lugar, mas depois também, e hoje isso ainda acontece, acontece algo também semelhante, que é depois das 5 horas, 5h30, muitas pessoas se dirigem à vila, porque saem dos seus empregos e dirigem-se imediatamente para a zona ribeirinha da vila, para apanharem a procissão já na zona da ribeirinha, como eu disse, e para assistirem às bênçãos dos barcos, que de facto é assim um momento emocionante, assim como a bênção das viaturas, e que normalmente a partir daí seguem na procissão, que chega por volta das 5h30, sensivelmente 5h45, isto não é assim também tão rigoroso, depende do tempo que demora a missa solene e a organização da própria procissão, mas, portanto, vê-se muitas pessoas que já não vão diretamente à igreja, mas que vão participar, e eu vou aqui ser um bocadinho rigorosa, umas vão participar na procissão e na componente religiosa, e outras vão assistir, porque eu não vejo mal nisto. Há aqui uma componente sempre religiosa e de fé e de religiosidade, e há depois a outra componente que tem mais a ver com tudo o que rodeia este evento, e podemos dizer que tem mais a ver com algo mais turístico, em que as pessoas podem até não ter fé, mas que gostam de assistir, gostam de ver, porque é de facto, eu diria, um espetáculo quer bonito pelo colorido, quer algo que dá alguma tranquilidade e alguma paz, porque de facto eu acredito que todas as embarcações que convergem para Constância naquele dia, na segunda-feira, o fazem com sentimentos de pedido de ajuda, de gratidão, e portanto até mesmo a nossa própria história nos diz, e é frequente nós ouvirmos: eu sou católico mas à minha maneira, ou eu sou católico mas não sou praticante, mas o que é certo é que na hora H todos acabam, e eu acredito que todos mesmo acabam por se sentir tocados no momento da bênção das embarcações, no momento da bênção das viaturas, com as sirenes a tocarem, os apitos dos carros e os foguetes, e portanto é algo que toca. E duvido que alguém fique que não sinta nada depois de assistir ou de participar neste evento religioso, marcadamente religioso. Essa chegada das embarcações tem muita história, que explica precisamente esta situação, e atualmente já estamos a falar de embarcações que vêm de muitos pontos. Exato. Pronto, então eu se calhar fazia aqui uma ressalva. Há pouco eu falava na questão da benção das embarcações, depois portanto, durante a procissão, e portanto esse é de facto um ponto alto. Há muitos anos, portanto, as embarcações de maior porte, até naturalmente os varinos, o Tejo também não é o que é agora, era possível navegar em todo o seu percurso, pronto, a faina marítima também, por razões que todos nós sabemos, diminuiu por via do caminho de ferro e das vias ferroviárias, mas o certo é que os marítimos de Constância, andassem por onde andassem, na Semana Santa vinham para casa. Portanto, as cerimónias da Semana Santa, portanto a quinta-feira santa, a sexta, e depois já o sábado, a Aleluia, e mesmo a Páscoa, eram tidas com muita devoção, e viviam com muita devoção as cerimónias da Semana Santa e da Quaresma, do final da Quaresma. Também os outros marítimos dos outros pontos do rio vinham
na segunda-feira, ou vinham no domingo, mas vinham na segunda-feira para participar nas cerimónias religiosas. E, portanto, hoje vêm de vários pontos. Devo dizer que reconheço as grandes dificuldades que todos têm, porque, como eu disse, o Tejo não é o que era, as pessoas também já não são o que são, ou como eram, e, portanto, por exemplo, dizer que embarcações que vêm, por exemplo, do Montijo, que vêm de Alenquer, que vêm de Santarém, de Almeirim, estou aqui a ver Alpiarça, por exemplo, do Montijo, da Moita, portanto, não podem vir Tejo acima, não é? Quer dizer, isto requer uma logística que faz com que as embarcações venham em caminhões, vêm em caminhões até ao cais de Tancos. No cais de Tancos, portanto, a Escola Prática de Engenharia colabora com a Câmara e com uma grua desce as embarcações para o Tejo, e depois estamos em condições de subir o Tejo. Agora, a subida do Tejo para estas embarcações que o sobem, e mesmo as que vêm de Abrantes e de Redemoinhos e da Amoreira, portanto, que descem o Tejo, não o poderiam fazer se não houvesse aqui uma grande colaboração que tem havido durante todos os anos com a EDP Distribuição. Portanto, este ano, então, é fundamental, não é? Isto tem a ver com o nível das águas. Isto tem a ver com o nível das águas, porque se, por exemplo, ali na zona de Tancos, entre Tancos a Arrepiado, até ao Castelo de Almorol, estes barcos navegam, mas depois a seguir ao Almorol, às vezes o Almorol consegue-se passar a pé. E, portanto, isto é algo problemático, mas que para outra ocasião, que é realmente os níveis de água, o caudal do Tejo. Mas, de facto, a EDP Distribuição colabora e, portanto, há descargas programadas. A partir das 7 da manhã começa a haver descargas nas diferentes barragens, tendo em conta o tempo que demora a água a chegar a Constância e a passar em Tancos, e, portanto, temos as condições reunidas para as embarcações à 1 da tarde, que este também é um ponto alto e importante para nós também, e que de cerca da década de 90, do século passado, 91, se começou então a fazer, que era de uma forma organizada, os barcos, quer os que descem o Zezer, quer os que descem o Tejo, quer os que sobem de Tancos até Constância, encontrarem-se à 1 da tarde na confluência, e, portanto, depois aí atracarem e serem recebidos com a banda filarmónica, com umas palavras da Presidente da Câmara, num gesto de reconhecimento pelo esforço que quer aquelas pessoas que vêm nas embarcações fazem, quer das suas próprias câmaras municipais, que têm custos, e nesta altura, mais do que nunca, têm custos com esta deslocação. Depois, por outro lado, também é normal que algumas pessoas envelheçam, que não tenham quem os substitua, e, portanto, a vida é mesmo assim. Temos pena, por exemplo, que pelo menos uma das embarcações que vinha sempre, a pessoa está mais idosa e, portanto, não pode vir e não teve quem o substitua, mas depois temos sempre outros que se vão rendendo e que começam a vir, e que nós temos esperança que esta tradição efetivamente não acabe, mas isso não depende só de nós, depende de todos, e a esperança também advém de que em 88 eram 3 barcos no Rio, ou meia dúzia de barcos no Rio. Lembra-me de ser mais pequena e havia muito poucos barquinhos no Rio, eram só os das pessoas de Constância, que, ligados à pesca, e eram meia dúzia. Mas na altura, se calhar, já vos dizia muito todo esse processo. Dizia, claro. Portanto, eu nasci em Constância, e, portanto, sempre me lembro de viver as festas de Nossa Senhora da Boa Viagem com muita intensidade, e de sentir à minha volta, desde muito pequena, isso mesmo, e com muita devoção. E, por outro lado, também a visita, porque na altura não havia a animação que há agora, no domingo de Páscoa,
havia sempre a visita do pároco, com a coroa de Nossa Senhora da Boa Viagem, a visita pela paróquia, portanto acompanhada de outros homens, e que faziam essa mesma visita. Era uma forma, como noutros sítios fazem a visita pascal, no fundo, acho que simbolizava a mesma coisa, mas também acrescido da coroa, da visita da coroa de Nossa Senhora da Boa Viagem entrar nos lares de cada família. E era a forma também de haver um pedido e as pessoas contribuem. Talvez nem dissesse pedido, peditório, eu preferia chamar-lhe ofertório, porque as pessoas ofereciam mesmo aquilo que tinham, uns mais, outros menos, ajudavam para tentar custear as despesas da festa. E, portanto, eram estes rituais que se viviam. E agora a fazer fé que vamos ter bom tempo. Vamos ver. Senhora Presidente, outro dos atrativos tem a ver com esta decoração que é feita nas ruas. Se calhar também aqui acaba por ser um momento de maior envolvência por parte da comunidade. Pergunto-lhe se está tudo a correr conforme o esperado. Olha, este ano até está a correr, diria eu, melhor do que o esperado. Se bem que eu faço aqui uma ressalva que é assim, eu acho que quando nós trabalhamos em conjunto com as pessoas, o que corre bem ou o que corre menos bem depende do trabalho de cada um, e o resultado depois é um resultado de todos. A questão da ornamentação das ruas, que foi um desafio que a Câmara Municipal fez há muitos anos e que de facto se centrava muito nos moradores das ruas por onde passava a procissão, portanto o significado era mesmo este, para além das colchas nas janelas, era as pessoas decorarem a sua rua o melhor possível, no fundo para acolher a passagem de Nossa Senhora e da procissão. Naturalmente que com o passar dos anos, e estamos a falar no centro histórico, umas pessoas foram envelhecendo, outros jovens que viviam nas ruas, nessas mesmas ruas, acabaram por comprar vivendas na parte alta da vila, outros saíram do próprio concelho, e portanto aquilo que eu me recordo em 94, 95, ainda em 96, 97, que era inclusivamente ter que se encontrar um espaço onde todas as pessoas da rua se encontravam, por exemplo, à noite ou aos fins de semana para fazerem flores, começou a perder-se, porque realmente depois as pessoas começaram a envelhecer. Nós já sabíamos, por exemplo, que havia um cantinho que era sempre decorado pelo Sr. Hermínio, que foi marítimo, depois foi barqueiro. Sabíamos que aquele cantinho na rua Luís de Camões era fundamentalmente concebido por ele. Depois, quando ele já não podia arranjar, ele concebia e os familiares ou os vizinhos ornamentavam. E, portanto, tudo isso, pronto, é mesmo a lei da vida. E neste ano, depois a outra questão tem a ver com a época do ano, as flores de papel, que acabam por ter um colorido diferente das flores de plástico, e que depois as pessoas também desanimam um bocadinho porque chove e estraga. Houve uma quebra na ornamentação em termos do número de ruas. Este ano fizemos um desafio às associações, e as associações, para além de terem tasquinhas, há algumas associações que não têm tasquinhas, mas têm espaços, ou têm quiosques de bebidas, ou têm um espaço com chá e bolinhos, e portanto fizemos um desafio a cada associação, que foi, fizemos uma relação das ruas que achávamos que era importante decorar, e cada uma assumia uma rua, como por exemplo o agrupamento de escolas já faz com a Praça Alexandre Herculano, que é o sítio ou o local mais difícil de ornamentar, mas portanto têm vindo a assumir ao longo dos anos e portanto o fazem, o têm feito ininterruptamente. E portanto é interessante e é uma experiência nova, mas que, pelo que eu pude observar, as associações que não estão sediadas no concelho, temos em Valdemestre a fazerem flores, temos na aldeia a fazerem flores, temos, no fundo, todos os lugares e em todas as freguesias acabaram por se associar à ornamentação das ruas na festa.
E é bom por dois lados. Porque é mais um atrativo para a festa e em segundo lugar, porque no fundo também é uma forma de envolver e de as pessoas que trabalham a fazer as flores e a ornamentar das outras freguesias sentirem que é uma festa também tão delas como das pessoas da sede do concelho, que é mesmo assim que nós queremos. E portanto a expectativa é boa, temos de facto muito mais ruas ornamentadas e acho que vai ser um atrativo interessante. O facto de também darem essa responsabilidade, entre aspas, ao agrupamento de escolas, isso quer dizer que há aqui esta tentativa de passar esse testemunho cultural para os jovens. Se calhar é um momento também marcante para eles, têm gosto naquilo que fazem. Há dois momentos, não é por acaso que se fala nas questões curriculares dos agrupamentos. Agora, agrupamentos em que 25% do currículo pode ser local. Isto às vezes é muito subjetivo, mas é importante e às vezes sem estar legislado isso é possível fazer. E há muitos anos que se tem vindo a fazer, que é exatamente... todos nós temos de ter o nosso gosto pela nossa terra, independentemente de continuarmos lá a viver ou não. Quer dizer, eu hoje cruzei-me com um casal de imigrantes, tinha acabado de chegar e veio para as festas. Portanto, a rapariga, que tem a minha idade, e andámos na escola, eu gostei imenso de a ver, e veio com o marido, e estavam a acabar de chegar, e portanto hoje é quinta-feira, portanto vêm passar as festas, não é? E estão na Suíça. Mas o certo é que se não houvesse a criação de laços, não só familiares, mas um gosto pela sua terra, pela identidade, se calhar não tinham vindo, não é? E quem diz sair do país, diz estar noutro ponto do país, não é? E, portanto, estas raízes são importantes. E devem também ser criadas na escola, até em termos de história local, não é? Acho que é importantíssimo. E, portanto, há dois momentos que nós sempre trabalhamos em termos da comunidade educativa, que é exatamente a questão das festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, a questão dos marítimos, os nossos antepassados, o que é que faziam, etc. E, portanto, a ligação e depois tudo isso para as crianças e depois para os jovens e principalmente para as crianças, as coisas não podem ficar só no seu imaginário, muitas vezes têm que se consolidar naquilo que fazem e fazer uma flor mais bem ou menos bem feita é algo que lhes fica. Ainda hoje me cruzo com jovens que têm 30 e muitos anos que se lembram de estar a fazer flores e que aparecem o boletim miuditos e portanto e acham piada e recordam-se, não é? E portanto essa é uma questão, assim como a outra questão que tem a ver com a temática camoniana e que neste momento, e pronto, não é sobre isso que estamos aqui a falar, mas que é outro aspecto, é que está completamente agarrada pela comunidade educativa. Ou seja, o 10 de junho, neste momento, a Câmara, eu acredito convictamente e com satisfação que se a Câmara dissesse assim, não vamos comemorar o 10 de junho. O 10 de junho comemorava-se. Porque as pulmonas camonianas, o mercado quinhentista, os jovens trajarem ao modo da época, o pré-escolar já, os pais, eles iam fazer tudo, não precisavam da Câmara. Portanto, neste momento a Câmara faz a logística e antigamente não era assim, não é? E portanto, isto são dois marcos muito interessantes de como é que é possível, articulando o trabalho de diferentes instituições, nós conseguirmos criar identidade cultural nos mais novos, porque é nos mais novos que se deve começar. E mesmo aquelas pessoas que se fixam na nossa terra, e temos muito, felizmente, muitas famílias que têm vindo viver para Constância e alguns alunos que vão frequentar as escolas de Constância se envolvem, portanto, quer nestas festividades, quer no 10 de junho, e isso acho que é um valor que não tem preço, não é? Senhora Presidente, dada essa envolvência de outras localidades que não a sede do Conselho na festa, é de acreditar que a Câmara também pense nessas pessoas e no sentido de lhes facilitar a visita às próprias festas. Em termos de transportes, acredito que também nada tenha sido deixado ao acaso. Pois, é assim, principalmente no domingo e na segunda-feira, pronto, e a população já sabe, já foi distribuída, todos os anos distribuímos essa informação.
Portanto, no domingo à tarde, há um transporte ao início da tarde, não sei precisar agora a hora, mas por volta das 2 horas, que faz um transporte das freguesias, da freguesia de Montalvo e de Santa Margarida para quem quer vir à festa e depois regressa por volta das 8 horas. Assim como na segunda-feira de Nossa Senhora da Boa Viagem, em que também há esse transporte para quem não tem transporte, pode vir às 2 horas, por volta das 2 horas, e depois regressar no final da procissão. Isso de facto não. E depois também acho que gostava de realçar aqui o seguinte. Recordo-me que há uns anos algumas pessoas, começámos a sentir que algumas pessoas achavam que deixavam o carro muito longe e depois tinham que andar muito, porque de facto o estacionamento na zona histórica da vila não é fácil, apesar de termos um estacionamento grande à beira do rio, mas acaba por encher e portanto as pessoas não gostam muito de se deslocar a pé. A descer a coisa ainda vem, agora depois para regressar é pior. E então, há uns anos, a esta parte, o que nós fizemos foi disponibilizar um circuito de meia hora do nosso mini autocarro, em que faz um circuito desde a parte mais alta da vila, que é onde há muitos estacionamentos, e quem nos está a ouvir e conhece Constância, portanto, quem chega à Constância vindo de Abrantes ou da A23 e tem uma rotunda logo por aí, há uma paragem do autocarro que vai circulando e que os leva até mesmo ao centro da festa, portanto, de meia hora. Este ano prolongámos o horário desse transporte até às 2 horas da manhã. E portanto aquilo que nós sentíamos, que às vezes as pessoas tinham dificuldade em estacionar e depois caminhar, eu penso que esta questão já não a devem colocar, porque podem deixar, e temos estacionamentos bem sinalizados, muito espaço, e portanto tem este circuito de meia hora, o mini autocarro está sempre a circular, e depois mesmo famílias com bebés, com carrinhos de bebés, portanto tem a vida muito mais facilitada. E pronto, é uma forma de nós também ajudarmos as pessoas a terem um acesso mais facilitado ao centro da festa. Milhares de pessoas, se calhar alguma confusão a mais, também aqui as questões de segurança foram equacionadas, como é óbvio. Claro, portanto, foi logo em fevereiro, creio eu, se não em janeiro ainda, portanto, reunião com a GNR, com os bombeiros. Normalmente já está tudo automatizado, mas é sempre bom fazer esta reunião, este ponto de situação. Este ano nós vamos ter a alteração do percurso da caminhada. Isso preocupa-me um bocadinho, não excessivamente, mas o que acontece é que a caminhada vai ter um percurso de 6 km, o normal, mas não vai ser o mesmo percurso da prova principal. E, portanto, o que vai acontecer é que vamos levar quem gosta de caminhar e quem participa na caminhada pelo interior da vila. E, portanto, vão aproveitar para conhecer a parte mais histórica da vila e a parte mais nova da vila, se assim se pode dizer. O que é que me preocupa aqui mais um bocadinho? Não é as pessoas que vão caminhar, naturalmente, mas requer aqui uma logística muito maior, porque temos que, portanto, encerrar inclusivamente o trânsito mais cedo. Compreendo que isto causa algum transtorno aos moradores, daí também já se ter feito uma informação. De todo modo, penso que todos somos sensatos e quer os nossos próprios trabalhadores da autarquia, que estão nesses pontos em que não é possível passar viaturas no momento da caminhada, e mesmo as forças de segurança vão ter com certeza consideração por alguma situação excepcional, mas na segunda-feira foi feita um comunicado porta a porta, portanto todas as casas das ruas onde não é possível circular em determinadas horas sabem, têm que organizar a sua vida de outra maneira. Estou um bocadinho preocupada porque de facto isso vai mexer um pouco com a vida das pessoas que vivem nessas ruas, mas porque sei que vai causar algum incómodo, mas é uma experiência, vamos ver como corre, se o percurso também agrada a quem vai caminhar, se não causa os transtornos que levem a não fazermos isso para o ano que vem, mas pronto, temos que fazer experiências para ver se resultam, e esta vai ser uma delas.
Senhora Presidente, vamos então aproveitar esta reta final. Tem o cartaz aí à sua frente. Pronto, o pontapé de saída será dado neste sábado. Então o pontapé de saída é exatamente no sábado às 0 horas. Portanto, no fundo, não é na Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa é um dia de recolhimento e nós respeitamos as questões religiosas. E, portanto, temos um grupo do nosso concelho, que é o de Montalvo, que é os de improviso, que fazem um concerto no palco do Pelourinho. E depois, em termos da animação no sábado, temos, naturalmente, o que vai acontecer em todos os dias, que é a Mostra de Artesanato Nacional e a Mostra de Doces e Sabores e algumas exposições, que poderei falar um bocadinho mais adiante, mas para além da animação de rua também posso aqui fazer realçar um concerto às 20h30 com o Miguel Mate e às 22h30 com o Sam da Kid. Depois, à 00:30, portanto isto já no domingo, o Remédio